Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Dalton, sou professor de História e o assunto de hoje foi sugerido por vocês aqui nos comentários. A gente vai falar hoje sobre a Peste Negra. Galera, se liga aí que hoje eu tenho uma história para contar. Galera, antes de mais nada, deixe seu like, inscreva-se se ainda não é inscrito e ative o sininho para não perder nenhuma notificação aqui do canal. Ao contrário do que muitos imaginam, o primeiro surto dessa doença não aconteceu na Idade Média, mas sim no século VI, período do Império Bizantino, e ficou conhecido como Peste de Justiniano, nome do imperador na época. Essa doença foi extremamente letal nesse período, matando em torno de 40% da população, tanto na Europa quanto asiática, em torno do Mediterrâneo. Mas foi na Idade Média que essa doença ficou mais conhecida. Ela matou em torno de 1/3 da população europeia no século XIV, especificamente entre os anos de 1347 e 1351, e é nesse período que ela ganha o nome que conhecemos hoje, Peste Negra. A provável origem dessa doença foi na Ásia. Muitos historiadores afirmam que ela, inclusive, antes de provocar um estrago na Europa, ela provocou um estrago muito grande no Império Mongol, que era um dos maiores impérios do período. Ela teria chegado no continente europeu através da Rota da Seda e também através do comércio de especiarias que se estabelecia na região do Mar Mediterrâneo. Esse comércio era feito em embarcações com precárias condições de higiene. E nos porões dessas embarcações existiam muitos ratos. E é justamente na pulga desse rato que se encontrava a bactéria causadora da doença. Porém, hoje existe uma discussão muito forte se realmente a pulga do rato foi a grande responsável por conseguir espalhar essa doença pela Europa. Muitos cientistas acreditam que a disseminação dessa doença se deu através de transmissão de pessoa para pessoa. Eu vou deixar aqui na descrição um link para quem tiver mais interesse e aprofundar esse assunto. Outra teoria da chegada da doença em continente europeu fala de uma guerra bacteriológica. O exército turco, tentando invadir Gênova, teria lançado cadáveres de pessoas que morreram infectadas pela peste. Galera, as condições europeias também eram muito favoráveis para um desastre total acontecer. As cidades elas eram muito sujas, as pessoas elas tinham um índice de desnutrição muito alto e além disso, muitos também apontam que esse período do século XIV foi um momento de invernos muito rigorosos, o que contribuiu ainda mais para o enfraquecimento da população. Você deve estar se perguntando, como que essa doença se manifesta, quais são os sintomas que ela apresenta no ser humano? Existem 3 formas de manifestação. A primeira delas é a bubônica, onde a bactéria afeta os gânglios linfáticos, provocando inchaço e bolas de pus pelo corpo. A segunda forma é a septicêmica, onde a bactéria atinge o sangue, provocando uma série de hemorragias no corpo, e essas hemorragias ocasionam uma série de manchas escuras, principalmente nas extremidades. É inclusive essa forma de manifestação que deu o nome à doença nesse período da Idade Média, Peste Negra. A terceira forma é a pneumônica. Ela é considerada uma das mais letais. Ela atinge os pulmões, o que favorece uma transmissão mais acelerada de pessoa para pessoa. Os sintomas iniciais são parecidos com uma gripezinha e podem evoluir rapidamente para uma febre alta e vômitos sanguinolentos. O conhecido autor italiano Boccaccio, autor do livro Decameron, relatou que a peste se manifestava por tumores na virilha e na axila que chegavam a ficar do tamanho de uma maçã ou de um ovo. Depois o aspecto se modificava e surgiam as manchas negras. A mortalidade média no período
era muito alta. Muitos historiadores apontam números que giram em torno de 90% de pessoas que contraíam a doença que acabavam morrendo. Existem registros de cidades que chegavam a realizar 200 funerais por dia. Outro número bem impactante é a redução da população mundial nesse período. Algumas pesquisas apontam que antes da peste a população mundial girava em torno de 450 milhões e que depois da peste negra essa população passou a ser de 350 milhões. Outros historiadores dizem que a população europeia levou em torno de 200 anos para recuperar um número anterior ao da peste negra. As justificativas para o aparecimento da doença eram as mais diversas. O mais comum era se acreditar num castigo divino. Existiam aqueles também que diziam que isso tinha relação com o alinhamento dos planetas. Porém, outro grupo defendia que os judeus eram os grandes responsáveis por esse mal na Europa, o que provocou a perseguição e a morte de milhares de pessoas. Os tratamentos da doença também eram variados. As pessoas elas não sabiam muito bem o que fazer, o que estava acontecendo. Então muitos utilizavam sangue dos próprios infectados para produzir uma espécie de remédio. Existiam também aqueles que faziam procissões de alto flagelo com chicotes, porque muitos acreditavam, como se tratava de um castigo divino, deveria se fazer esse flagelo para purificar o corpo e dessa maneira curar a doença. Tiveram aqueles também que preferiram o distanciamento social. Todos aqueles que eram considerados suspeitos de portar a doença ou estrangeiros eram isolados e as pessoas evitavam ao máximo ter contato com esses indivíduos. Outra questão interessante é que acreditava-se que a doença era espalhada pelo cheiro. A partir do século XVII surgiu uma figura bem emblemática na Europa, que são os médicos ou doutores da peste. Essas pessoas elas eram responsáveis tanto por cuidar dos doentes, como também dar um destino para os corpos das pessoas que morriam com essa doença. Eles usavam uma máscara. Essa máscara era preenchida com ervas aromáticas para evitar que eles sentissem o cheiro. Outra coisa importante também, eles cobriam todo o corpo e usavam um bastão para manter os doentes afastados. Apesar do maior surto ter ocorrido entre 1347 e 1351, do século XIV até o século XIX, vários outros surtos ocorreram, tanto na Europa quanto na Ásia. Por volta de 1850, 12 milhões de pessoas morreram na Índia e na China de peste negra. Só em 1894 a bactéria foi identificada por Alexander Yersin. Tempos depois, se descobriu que a variação da bactéria encontrada na Idade Média tinha uma letalidade maior do que a variação encontrada atualmente. O Brasil chegou a ter um surto dessa doença em 1899 e até 1950 o país registrava em média 500 mortes por ano. Atualmente ainda existem áreas endêmicas, principalmente em Madagascar, Congo e Peru. Outro dado importante é que, segundo a OMS, de 2010 a 2015 foram registradas 584 mortes por peste negra no mundo. Galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários o que você achou e se tem uma sugestão para próximos vídeos. Não se esquece também de me seguir nas redes sociais, Twitter e Instagram. Lá a gente consegue trocar uma ideia e você fica por dentro de tudo que acontece aqui no canal. Então é isso, valeu, até a próxima. Valeu, galera!